Infelizmente, acho que é só o começo. Nós vínhamos ignorando e agora estamos pagando o preço. Não esqueça a maioria silenciosa. Ela está aí. Só precisa de um motivo para protestar. Eu admito que existe pressão, mas eu acho que com o tempo tudo vai se corrigir. Desculpa, mas eu acho que tá errado. Eu tô num júri de um caso que toca nessas questões. Não tô autorizado a falar sobre isso, mas se tem uma coisa que eu aprendi é que se a gente ficar parado, sem fazer nada, a pressão que sentimos hoje vai se transformar em perseguição amanhã. Por que tem tanta certeza? A velocidade da mudança, a perversidade da oposição. A mensagem do Evangelho nos coloca em meio a coisas que as pessoas poderosas querem. E nossa resistência em mudar essa mensagem, porque não é nossa para mudar, nos transformou em inimigos. Então, admitindo ou não, a gente está em guerra. A guerra de Efésios 6. Não contra carne e sangue, mas contra os poderes desse mundo. Contra as forças espirituais, nas regiões celestiais. E se nós insistirmos em negar tudo isso, então já perdemos. Senhores pastores, senhoras pastoras, dirigentes de congregações, aqui quem fala é Bispo Marcelo Ramos, presidente da FENAPOB Brasil, Federação Nacional de Pastores. É uma transmissão ao vivo para todo o país, para os sócios federados. Queridos, veja o que o diabo está planejando para a igreja brasileira. Senadores apresentaram no Senado um projeto de lei proibindo cultos, realização de assembleias, de reuniões até o dia 31 de dezembro de 2020 ou até quando durar a pandemia. Veja que absurdo total. O senador Carlos Viana, ele gravou esse vídeo aí dizendo que já conversou com os autores do projeto e, segundo ele, os autores do projeto não irão levar adiante. Mas eu creio que outros projetos virão. E o diabo está planejando, arquitetando, calar, fechar a igreja brasileira. Isso é um absurdo e por motivo da pandemia, ou seja, muitos estados e muitas cidades até agora não morreu ninguém e eles querem adiantar e já fechar todas as igrejas, acabar com a fé do povo brasileiro, acabar com o direito constitucional que consta na nossa Carta Magna, fazendo um projeto de lei proibindo cultos e assembleias, cultos e reuniões até o dia 31 de dezembro. Quando eu digo que isso mais para frente, porque quem viver verá o que eu estou falando aqui. Mais para frente, esses políticos, esses deputados, esses senadores, esses governadores vão se achar no direito de, por qualquer motivo, baixar um decreto para o fechamento das igrejas. Não se assuste, não vos assusteis com o que eu estou falando. E tem gente que está pensando que isso é brincadeira. Eu estou a todo tempo alinhado, conversando com vários presidentes
de várias convenções de pastores, convenções de porte médio, convenções de porte grande, e a posição dos presidentes das convenções significa que acendeu agora uma luz de alerta. Pastores e pastoras, procure os vossos governadores, procure os vossos deputados estaduais e federais, procure vossos vereadores, vossos prefeitos e se posicionem. Digam para eles que nós, como a Igreja de Cristo, não nos calaremos e não aceitaremos que o nosso direito constitucional seja arrancado. Se for possível, necessário, nós irmos para a rua, protestarmos, iremos. Os governadores, deputados e senadores estão tentando calar o povo de Deus e as igrejas, porque as igrejas se posicionaram nas eleições passadas e elegeram o presidente da República. Alguns senadores e alguns deputados de esquerda irão levantar bandeira silenciosa para o fechamento das igrejas. Enquanto nós pudermos, como sociedade, como cristãos, prolongar isso daí mais para frente, vamos fazer isso com unhas e dentes. Se é um sinal apocalíptico de que as igrejas irão fechar, de que a perseguição vai fechar as igrejas no Brasil e no mundo, nós, como povo de Deus, não podemos simplesmente cruzar o braço e dizer é o apocalipse. Não, temos que nos posicionar. Vai acontecer futuramente? Vai. Mas nós não iremos baixar a cabeça. Nós não iremos simplesmente aceitar todas as pancadas. A igreja tem dono. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem que estar protegida. A Constituição brasileira protege a igreja. Protege o lugar de culto, o lugar do litúrgio. Compartilhe o máximo esse vídeo aí, do senador Carlos Viana. Compartilhe o máximo para que os pastores acordem do sono da indolência. Aqui quem está falando é o Bispo Marcelo Ramos, presidente da FENAPOM Brasil, Federação Nacional de Pastores e Obreiros do Brasil. Nós não somos uma organização religiosa. Nós somos uma organização social e como uma OS, uma organização social, nós temos como objetivo e prioridade lutar pelo reconhecimento e a valorização da classe evangélica. E não aceitamos, senhores senadores, não aceitamos, senhores governadores, o que vocês estão fazendo. É uma falta de respeito, é uma falta de valorização, fechar as instituições, impedir as pessoas de professarem a sua fé. Vocês estão impedindo as pessoas de professarem a sua fé. Vocês estão extirpando, arrancando o direito que nós temos. Mexendo com o nosso psicológico, mexendo com a base da família, mexendo com a estrutura. Porque se vocês mexem com a fé do povo brasileiro, se vocês zombam da fé do povo brasileiro, vocês deixam as pessoas abatidas, oprimidas. O que vocês querem é silenciar a igreja e deixar o povo trancado em suas casas sem o direito de voz. Mas nós não nos calaremos, iremos nos multiplicar, porque sempre a igreja de Cristo cresceu na crise. E eu quero dar um recado a esses fariseus, a esses faraós que estão aí sentados no poder. Próximas eleições virão.
E o povo não é besta, principalmente o povo de Deus. Levantaremos a bandeira. Eu, como presidente de uma instituição, vou levantar nome por nome de vocês, governadores, dos 27 estados que estão contra. E na próxima eleição nós vamos usar o nosso poder de voto. Ou vocês vão querer também tirar o nosso poder de voto, poder de mudança. Ou vocês vão querer acabar com a democracia brasileira para trazer para o Brasil uma ditadura. Não aceitaremos. Não aceitaremos. E eu quero dizer aos sócios federados, se quiserem compartilhar esse áudio, pode compartilhar o máximo. Pode compartilhar o máximo para quem vocês quiserem. Compartilha no grupo, posta aí nas plataformas. Eu autorizo que o meu áudio possa circular o país inteiro e o mundo inteiro. Porque o que estão querendo fazer aqui no Brasil é uma sacanagem. O que estão querendo fazer aqui no Brasil nós não iremos aceitar. Eu falei já, antes que esses senadores apresentassem esse projeto, eu já vinha falando, desde o início da pandemia, eu vinha falando para os pastores e pastoras associadas e associados. Aguarde que vocês vão ver. E eu ainda digo, vou repetir aqui, tem muito governador aí que não vai querer liberar nos seus estados o funcionamento das igrejas. Escuta o que eu estou dizendo. Pastor e pastora, se preparem para tomar uma atitude, porque o cristão tem que ter atitude. O cristão, ele não pode ficar qualquer coisa, baixar a cabeça. Nós temos que respeitar as nossas autoridades, e sim, concordo plenamente. Temos que ter bom senso, sim. Temos que proteger a saúde pública, sim. Mas nós não podemos, de maneira, hipótese nenhuma, nos calarmos. Não. A igreja não vai se calar. Ninguém vai calar a nossa boca. E quando eu digo e repito aqui que ninguém vai calar a nossa boca, é que enquanto tiver democracia no Brasil, livre expressão, eu vou aqui me posicionar. Enquanto for livre o pensamento na nossa nação, eu irei me posicionar. E irei dizer: senhores políticos, aguardem a resposta nas urnas. É melhor vocês voltarem atrás com esses decretozinho medíocre. Senão, nunca mais, senão será o fim das vossas carreiras, porque nós iremos orar, e Deus irá arrancar você e a sua família. Isso é uma profecia. Se vocês continuarem fazendo descaso, desdenhando da fé do povo brasileiro, nem vocês, nem vossos filhos, nem vossa família jamais assumirão cargo algum público na nação brasileira. Porque Deus irá ouvir um clamor da nossa nação, irá extirpar vocês da política, do cenário político. Aguardem e confiem no que eu estou falando. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Porque como é ruim ficar sem cultuar a Deus, como é ruim ficar sem ir à igreja, que essa estratégia de Satanás, ela venha cair por terra e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado.